Daniel na cova dos leões. O segredo de ignorar os problemas para manifestar o milagre. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que essa história fosse sobre coragem. A maioria das pessoas lê Daniel como alguém que venceu porque foi mais forte do que o medo. Mas existe um detalhe desconfortável nessa interpretação. Coragem pressupõe uma batalha. Pressupõe alguém lutando internamente contra aquilo que ameaça destruí-lo. E quanto mais você observa essa passagem, mais percebe que a Bíblia parece interessada em mostrar algo muito diferente. Porque se o verdadeiro centro da história fossem os leões, seria natural que a narrativa gastasse páginas descrevendo o terror, o desespero ou a luta de Daniel. Mas isso não acontece. O texto parece quase indiferente aos leões. É como se a atenção estivesse voltada para outro lugar. Um lugar muito mais próximo da consciência do que das circunstâncias. E essa diferença pode explicar por que algumas pessoas permanecem presas aos próprios problemas, enquanto outras parecem atravessá-los de maneira quase impossível. Existe uma pergunta que raramente é feita. Quando exatamente Daniel venceu? Foi dentro da cova? Foi no momento em que os leões não o atacaram? Ou a vitória já existia antes mesmo de a pedra fechar a entrada? Essa pergunta muda tudo, porque talvez o milagre nunca tenha começado onde todos imaginam. Talvez a cova não tenha sido a causa da transformação. Talvez ela apenas tenha revelado algo que já estava presente muito antes. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, existe um princípio que aparece repetidamente. A consciência não se curva ao que vê. Ela expressa aquilo que aceita como verdadeiro. Isso não significa negar o mundo. Não significa fingir que as dificuldades não existem. Significa algo muito mais profundo. Porque aquilo que você concede autoridade dentro de si costuma determinar a experiência que mais tarde encontrará diante dos seus olhos. Se isso for verdade, então surge um problema ainda maior. Daniel não venceu porque ignorou os leões. Ele pode ter vencido porque ignorou algo muito mais perigoso do que os leões. Algo capaz de destruir qualquer milagre antes mesmo que ele aconteça. E quando percebemos o que é isso, a história inteira começa a mudar de significado. Se existe uma cena que todos se lembram, é a de Daniel cercado pelos leões. Mas, curiosamente, essa não é a cena que ocupa o centro da narrativa bíblica. Antes que a cova apareça, a atenção já havia sido direcionada para outra decisão. Daniel continuava orando da mesma maneira de sempre, mesmo sabendo que isso o colocaria em perigo. A pergunta, então, deixa de ser como ele sobreviveu aos leões, e passa a ser por que ele não alterou seu estado interior quando as circunstâncias mudaram. É aqui que o quebra-cabeça começa a revelar sua primeira peça. No livro de Daniel, capítulo 6, percebe-se que o decreto do rei mudou completamente a realidade exterior, mas não mudou Daniel. A maioria das pessoas faria exatamente o contrário. Mudaria primeiro por dentro para tentar sobreviver ao que aconteceu por fora. Daniel fez um movimento que parece ilógico aos olhos comuns. Ele permaneceu sendo quem já era antes da ameaça existir. Essa estabilidade interior não recebe grande destaque quando lemos rapidamente, mas talvez seja justamente o detalhe que sustenta toda a história. Observe como a mente costuma funcionar diante dos problemas. Quando surge uma dificuldade financeira, ela passa a pensar como alguém sem recursos. Quando aparece uma doença, começa a construir uma identidade baseada no medo. Quando enfrenta um conflito familiar, assume internamente o papel de quem já perdeu a paz. Sem perceber, a consciência abandona seu antigo estado para habitar exatamente aquilo que deseja evitar. O problema deixa de estar apenas do lado de fora e passa a ocupar residência dentro da própria mente. Estudando profundamente Neville Goddard, uma ideia aparece repetidas vezes. Aquilo que você aceita como sua identidade torna-se o ponto de partida da experiência. Não são as circunstâncias que determinam o estado da consciência, é o estado da consciência que redefine o significado das circunstâncias. Por isso, Daniel não parece reagir ao decreto como alguém tentando fabricar coragem.
Sua postura transmite algo muito mais silencioso. É como se a decisão já tivesse sido tomada muito antes de qualquer ameaça surgir. Agora surge uma pergunta difícil de ignorar. Se Daniel realmente tivesse concentrado sua atenção nos leões, no decreto e na possibilidade da morte, teria permanecido exatamente a mesma pessoa ao entrar na cova? Ou os leões teriam encontrado alguém completamente diferente daquele que fechou a porta de sua casa para orar? A resposta ainda não aparece claramente, mas uma coisa já começa a ficar evidente. Talvez os leões nunca tenham sido o verdadeiro adversário. Existe um detalhe que quase sempre passa despercebido quando lemos essa história. O texto nunca descreve Daniel tentando convencer a si mesmo de que tudo daria certo. Não há discursos para alimentar coragem, nem sinais de uma batalha psicológica contra o medo. Essa ausência é surpreendente. Afinal, quando enfrentamos uma situação extrema, nossa tendência é dialogar incessantemente com os próprios pensamentos. Daniel, porém, parece permanecer em um silêncio interior que desafia a lógica comum. E talvez esse silêncio seja uma das peças mais importantes de todo o quebra-cabeça. Quando estudamos essa passagem sem a pressa de encontrar apenas um milagre, percebemos que os leões entram na história muito depois de uma escolha invisível já ter sido feita. Daniel não esperou chegar à cova para decidir quem seria. A identidade dele não foi construída diante da ameaça. Ela já existia antes que qualquer circunstância tentasse redefini-la. É justamente isso que torna sua postura tão diferente da nossa. A maioria tenta preservar a paz quando o problema aparece. Daniel parecia preservar a paz antes mesmo de precisar dela. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, uma verdade se repete de diferentes maneiras. A imaginação permanece fiel ao estado que você ocupa, não ao cenário que seus sentidos apresentam. Quando essa ideia é compreendida, a história de Daniel deixa de ser apenas um relato extraordinário e passa a revelar um princípio psicológico profundo. O mundo exterior pode mudar rapidamente, mas a consciência não precisa acompanhá-lo. E essa distinção separa quem vive reagindo daquilo que aprende a permanecer. Agora pense em outra história conhecida. Pedro caminhava sobre as águas enquanto sua atenção permanecia alinhada com Jesus. O momento em que começou a afundar não foi causado pela água, mas pela mudança do foco da sua consciência. O vento já existia antes. As ondas também. O que mudou foi apenas o lugar para onde sua atenção foi direcionada. Talvez a Bíblia esteja repetindo o mesmo ensinamento em histórias diferentes, esperando que alguém perceba a ligação invisível entre elas. Então surge uma pergunta impossível de ignorar. Se Pedro começou a afundar quando passou a contemplar a tempestade, por que Daniel não foi consumido quando entrou na cova? A resposta não está nos leões, nem na força de vontade de Daniel. Existe uma diferença muito mais profunda entre esses dois estados de consciência. E quando essa última peça começar a aparecer, será impossível voltar a ler essa passagem da mesma maneira. Quando colocamos Daniel e Pedro lado a lado, a diferença mais importante não está no tamanho do milagre, mas no instante em que cada um permitiu que a aparência ocupasse o centro da consciência. Pedro começou olhando para aquilo que sustentava sua identidade e terminou observando aquilo que ameaçava destruí-la. Daniel percorreu o caminho inverso. Mesmo quando todas as evidências apontavam para o perigo, nada indica que sua identidade tenha sido transferida para dentro da circunstância. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o resultado. Talvez seja por isso que a Bíblia descreva Daniel como alguém cuja prática permaneceu inalterada, mesmo após o decreto do rei. No livro de Daniel, capítulo 6, antes de qualquer referência à cova, o texto faz questão de mostrar que ele continuou sua rotina de oração. Esse detalhe não existe apenas para demonstrar fidelidade religiosa. Lido pela perspectiva que Neville Goddard frequentemente utilizava, ele revela algo muito mais profundo. Daniel recusou permitir que um fato externo reorganizasse sua vida interior. A decisão invisível veio antes do milagre visível.
Agora observe como fazemos exatamente o contrário. Recebemos uma notícia difícil e imediatamente reorganizamos nossa identidade em torno dela. Passamos a pensar como quem já perdeu, sentimos como quem já fracassou e imaginamos apenas desfechos compatíveis com esse novo estado. Aos poucos, deixamos de habitar a consciência que desejávamos manifestar e passamos a morar emocionalmente dentro do próprio problema. Sem perceber, não estamos apenas enfrentando a circunstância, estamos alimentando-a continuamente com nossa atenção. Estudando profundamente Neville Goddard, compreendi que permanecer fiel a um estado não significa lutar contra pensamentos negativos o dia inteiro. Significa deixar de reconhecer as aparências como árbitras da realidade interior. Esse é um ponto sutil, mas decisivo. Daniel não precisou convencer os leões a serem mansos. A transformação começou muito antes, quando ele se recusou a permitir que o medo definisse quem ele era. A circunstância encontrou um homem cuja identidade já não podia ser negociada. Mas ainda existe uma peça que não se encaixou. Se Daniel não estava lutando contra o medo e Pedro afundou quando desviou sua atenção, então ambos revelam um princípio ainda maior, escondido também em outras histórias da Bíblia. Quando essa ligação surgir, ficará evidente que Daniel nunca esteve sozinho na cova. Outros personagens percorreram exatamente o mesmo caminho da consciência, embora em cenários completamente diferentes. Até aqui, cada peça do quebra-cabeça parecia apontar para histórias diferentes. Daniel na cova, Pedro sobre as águas, José diante da traição, Jesus dormindo durante a tempestade. Mas quando essas narrativas são observadas juntas, algo extraordinário acontece. Os cenários mudam, os personagens mudam e os desafios mudam. O único elemento que permanece exatamente o mesmo é a consciência. É como se toda a Bíblia estivesse repetindo uma única verdade por meio de símbolos diferentes, aguardando o momento em que alguém finalmente percebesse esse padrão invisível. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, compreendi que as Escrituras não foram escritas apenas para registrar acontecimentos históricos, mas para revelar movimentos da própria mente humana. Daniel não representa apenas um homem lançado em uma cova. Pedro não representa apenas um discípulo caminhando sobre as águas. José não representa apenas alguém vendido pelos irmãos. Cada personagem simboliza um estado de consciência. Cada cenário representa uma condição interna. E cada milagre revela o que acontece quando a identidade permanece acima das evidências dos sentidos. É justamente por isso que os leões deixam de ser o foco da história. Eles simbolizam tudo aquilo que tenta capturar sua atenção. O diagnóstico que assusta, a dívida que parece impossível, a rejeição que machuca, a notícia que paralisa, o medo que insiste em anunciar um futuro inevitável. Enquanto a consciência permanece contemplando essas imagens, elas parecem ganhar autoridade. Mas quando deixam de ocupar o centro da identidade, começam a perder o poder que pareciam possuir. Não porque desapareceram imediatamente, mas porque já não governam quem você acredita ser. Talvez agora fique mais fácil compreender por que Daniel entrou na cova sem que a cova entrasse nele. Essa é uma diferença gigantesca. Muitas pessoas conseguem sobreviver às circunstâncias, mas continuam carregando-as dentro da própria mente por anos. Revivem diariamente o mesmo medo, a mesma dor e a mesma expectativa de fracasso. Daniel nos apresenta outra possibilidade. O ambiente ao redor mudou drasticamente, mas seu estado interior permaneceu intacto. E foi exatamente essa estabilidade que preparou o terreno para aquilo que o mundo chamaria de milagre. Ainda assim, falta a peça decisiva. Se todas essas histórias revelam o mesmo princípio da consciência, por que a narrativa de Daniel foi construída justamente com uma cova e leões? Esses símbolos não foram escolhidos por acaso. Existe um significado psicológico tão profundo escondido neles que, quando ele for revelado, o próprio título deste vídeo deixará de parecer apenas uma frase impactante e se transformará em uma verdade impossível de esquecer. Agora, chegamos à última peça antes da revelação.
Se Daniel representa uma consciência que permanece fiel ao seu estado, então a cova e os leões precisam representar algo maior do que um simples perigo físico. A Bíblia dificilmente escolhe seus símbolos ao acaso. Cada cenário comunica um movimento da consciência. A cova é o momento em que todas as evidências parecem declarar que não existe saída. Os leões são a voz das aparências, rugindo para convencer você de que a realidade exterior possui a palavra final. E é exatamente aí que quase todos abandonam o estado que desejavam manifestar. Perceba como isso acontece na vida cotidiana. Você decide viver a prosperidade, mas basta uma conta inesperada para acreditar novamente na escassez. Assume internamente a paz, mas uma única discussão faz você retornar ao antigo estado de ansiedade. Escolhe acreditar que um relacionamento pode ser restaurado, porém, uma mensagem não respondida basta para reconstruir toda a identidade baseada na rejeição. Sem perceber, você não muda apenas seus pensamentos. Você muda de estado. E, segundo Neville Goddard, é sempre o estado ocupado que continua produzindo as experiências seguintes. Estudando profundamente Neville, compreendi que permanecer fiel ao estado escolhido não é um esforço contínuo para controlar pensamentos. É uma decisão silenciosa sobre quem você aceita ser, independentemente das oscilações do mundo exterior. Daniel não precisou travar uma guerra contra cada rugido dos leões. Sua maior vitória aconteceu porque ele não concedeu aos rugidos autoridade para redefinir sua identidade. Os sentidos anunciavam uma sentença. A consciência permanecia anunciando outra realidade. Essa é uma diferença que transforma completamente a leitura dessa passagem. Talvez seja por isso que o texto nunca apresenta Daniel como alguém desesperado tentando fabricar fé no último instante. O silêncio da narrativa é revelador. Quanto menos a Bíblia descreve uma luta interior, mais ela parece sugerir que essa luta já havia sido resolvida antes da cova existir. O verdadeiro confronto nunca aconteceu entre Daniel e os leões. A batalha decisiva ocorreu muito antes, quando ele escolheu não permitir que as circunstâncias escrevessem sua identidade. Depois dessa decisão, a cova tornou-se apenas o palco onde esse estado invisível seria revelado. E agora, todas as peças estão praticamente unidas. Daniel, Pedro, José e Jesus parecem contar histórias diferentes, mas todos apontam para a mesma lei da consciência. Ainda falta apenas remover um último véu. Quando isso acontecer, você perceberá que o milagre jamais começou no momento em que os leões se calaram. Na verdade, eles já haviam perdido sua força muito antes de Daniel entrar na cova. É essa revelação que fará o título adquirir um significado completamente novo. Chegamos, enfim, à peça que faltava. O segredo de Daniel nunca foi simplesmente ignorar os problemas. Se fosse assim, bastaria fechar os olhos para qualquer dificuldade e esperar que ela desaparecesse. Mas essa nunca foi a mensagem da Bíblia, nem aquilo que encontramos ao estudar profundamente os ensinamentos de Neville Goddard. Daniel sabia que a cova existia. Sabia que os leões eram reais. O que ele se recusou a aceitar foi que aquelas circunstâncias possuíssem autoridade para definir quem ele era. É nessa diferença sutil que o verdadeiro milagre começa. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, compreendi que aquilo que você contempla como sua identidade torna-se a origem da realidade que experimenta. Daniel não entrou na cova tentando convencer Deus a agir. Também não tentou convencer os leões a mudarem de comportamento. Sua consciência já repousava em um estado que não dependia da aprovação das circunstâncias. A cova apenas revelou aquilo que já estava estabelecido dentro dele. O milagre não nasceu quando os leões fecharam a boca. Os leões fecharam a boca porque o milagre já havia começado na consciência. Talvez agora você compreenda por que essa história continua sendo tão poderosa depois de tantos séculos. Os leões continuam existindo, apenas mudaram de forma. Hoje eles podem aparecer como uma notícia médica, uma crise financeira, um relacionamento abalado, uma porta que parece fechada ou um medo que insiste em dizer que nada vai mudar. O desafio permanece exatamente o mesmo. Permitir que essas aparências
Definam sua identidade ou permanecer fiel ao estado que você escolheu habitar. É essa decisão silenciosa que transforma completamente a maneira como a realidade começa a responder. Se você permaneceu até este momento, provavelmente percebeu que a história de Daniel nunca foi apenas sobre Daniel. Ela sempre falou da consciência humana. Falou de você. Poucas pessoas têm a disposição de atravessar todas as camadas de uma narrativa até descobrir o princípio escondido por trás dos símbolos. Essa busca exige coragem para questionar interpretações superficiais e humildade para permitir que uma verdade maior reorganize a forma como enxergamos a nós mesmos. Quem faz esse caminho não se torna superior aos outros, torna-se apenas maior do que a versão antiga de si. Se esta descoberta ampliou sua maneira de ler as Escrituras, escreva nos comentários a frase: "Eu escolho permanecer no estado da promessa." Essa afirmação servirá como um lembrete consciente da verdade que Daniel simboliza. Se este canal tem despertado sua consciência por meio dos ensinamentos de Neville Goddard e da linguagem psicológica da Bíblia, inscreva-se para continuar essa jornada conosco e compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando seus próprios leões. Talvez essa pessoa descubra, como Daniel descobriu, que o maior milagre nunca começa nas circunstâncias. Ele começa quando a consciência deixa de lhes conceder a última palavra.